Tava gravando aqui. Vamos lá. Conta de swing trade é conta de swing trade. Conta da mesa é conta da mesa. Então, se você já está com a conta da Alpha, mantenha ali no day trade e use a conta da top tier para você fazer o swing trade, tá bom? Não Show. misture os dois, porque cada um tem um modelo diferente. A não ser que você vai entrar com a mão muito pequenininha, 0,01. Vou ver o que vai dar aqui e tal. Não, eu Entendeu? entrei com. Caso você tenha uma única conta. Eu acho que eu entrei com duas operações de 0,02. Então, só que tem que tomar cuidado porque 0,03 no Shao já movimenta 20 a 30 Sim, dólares sim. facinho, né? Então tem que tomar um pouco de Sim. cuidado. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o swing trade, tá? Swing trade em si, ele é muito bom para que a gente faça uma leitura macro do mercado, tá? Tiago, vou ter que voltar ao mensal, anual e ler tudo? Negativo. Você pode começar a partir do mensal. Por quê? Quando você faz um estudo swing trade, ele serve para um ano até 2 a 3 anos futuros, tá? A não ser que aconteça uma explosão do Big Bang de novo aí, movimente o mercado que nunca aconteceu na vida, tá? Mas um estudo bem feito de swing trade equivale por, em média, um ano, tá bom? E você vai fazer alguns ajustes nele a cada 6 meses, ajustes técnicos ali de uma posição a outra, tá bom? Então, se você fizer um estudo bem feito, você vai conseguir, com toda certeza, fazer a leitura correta e deixar ali correr por um bom tempo. Você vai conseguir entender cada nível do preço, a cada preço diferenciado que o preço for atingido ali, e você vai conseguir tomar ação, porque existem pontos específicos que o preço ele tem esse ponto de ação. Aquele suporte mensal, suporte semanal, suporte de position, é tudo baseado em swing trade. Então a ideia é o quê? A ideia é que vocês entendam como fazer uma análise de swing trade para que vocês possam entender pontos específicos do gráfico e dentro do day trade vocês possam utilizar isso a seu favor, tá? Sempre usar uma coisa ou outra a seu favor. Tudo que venha agregar, você vai usando a seu favor. Inclusive, eu utilizei aquela questão da linha de magnetismo de um curso de um cara, velho, que ele opera day trade, mas ele tira a base das operações dele do day trade a partir do swing trade. Então ele pega ponto um, ponto 2, sabe que o preço vai trabalhar dentro dali, espera fazer X padrão e manda bala no day trade, entendeu? Só que a base dele vem do swing trade. Então ele faz toda uma leitura de swing trade para daí ele mandar bala no day trade, tá? Ele não opera day trade, ele não opera swing trade, ele opera day trade, mas a base dele é construída no swing trade, tá? Todo mundo aqui assistiu o meu curso lá do SMC? Não. Eu, Você não, você não tu assistiu passou não, pra mim? André? Eu assisti. Tu Assistiu passou. tudo? Tu me passou esse curso? Não lembro. Assisti todo. Passei, passei. O Ah, nome não, do curso não, é não. Sim, Market sim. Killer. Sim, sim. O do SMC eu assisti. Eu não assisti o outro depois que tu me mandou. Mas aí já começou as aulas da sala e tudo mais. Eu acabei não assistindo. Então, Assisti do também. SMC você assistiu. Assisti, Daniel assisti. também chegou a assistir, Daniel? Opa, tava no mudo meu aqui. Não, eu não assisti o. Eu acho que eu não assisti, porque eu só fiz um curso que você me passou antes de eu estar ainda nas missões lá, então eu acho que eu não assisti, não. Entendi. Mas eu liberei lá pra você depois, caso você queira reforçar pra assistir, tem lá Não, pra você. claro, quero demais. Fechou. Obrigado. Então vamos lá. Eu vou utilizar ele como base, tá? Porque o curso de SMC é o que eu utilizo como base para analisar swing trade. Antigamente, eu estudava swing trade baseado em suporte e resistência, né? Então, demarcava um ponto aqui, tipo máxima, demarcava o outro ponto de mínima aqui, e começava a marcar as linhas e pronto, acabou. Só que o SMC veio e mudou um pouco a minha perspectiva de como analisar o swing trade. Eu comecei a utilizar isso a meu favor, tá bom? Uma coisa que eu utilizo muito aqui é aquela trilha. Igual eu pego com vocês em sala e começo a fazer o topo, fundo, e vou utilizando a trilha, às vezes, para determinar alguns pontos que eu não estou conseguindo fazer a leitura dela gráfica. Então, em formato de linha de trilha, eu consigo identificar melhor, tá? Então, ó, vamos lá. Order block, né?
Acredito que todo mundo saiba o que é o order block aqui, conseguiu entender. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? O order block, ele sempre vai estar na posição contrária. Então, se o mercado está em queda, o order block vai estar no candle comprador. Se o order block é no candle vendedor, se o order block está em alta, ele vai estar no candle comprador. Então, dessa forma, ó, eu tenho o order block neste ponto, eu puxo ele para frente. Aqui eu tenho o order block mensal, tá? Lá para baixo, lá no candle vendedor, lá, o último candle vendedor, eu tenho também esse cara aqui, ó. E tem até um a mais atrás aqui dele, ó. Eu já vi que o preço chegou dentro desse order block, boom para cima. E se eu puxar ele para frente, ele veio respeitando. Então, em vez de eu pegar essas linhas de topos e fundos, marcar suporte e resistência aqui, eu prefiro fazer uma leitura baseada em order block, para mim conseguir entender essa base, regiões de inversão de mercado referente ao order block, né, dentro da estratégia do SMC, para analisar o swing trade, tá Tu tá bom? no mensal aí? Isso. No swing trade a gente começa no mensal, depois a gente vem para o semanal. Depois a gente vem pro diário e pro 4 horas. A gente não desce menos de 4 horas, tá? Swing trade é sempre aqui. Aí de 1 hora para frente a gente vai poder ver possibilidade de operação, tá? Mas aí já começa a cair mais pro lado do day trade. Então você vai fazer operação, você tem que estar bem alinhadinho 4 horas com 1 hora para você poder abrir numa hora. Se abaixar muito o time gráfico de 4 horas para 1 ou até para 15, você já está fazendo day trade. Então foge um pouco do swing trade, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente está vendo o gráfico do EURUSD, tá? Eu vou dar uns rabiscos aqui, deixa eu deixar branco aqui, eu acho que fica melhor. Vamos lá, a gente tinha um topo anterior, aí esse topo veio, foi rompido aqui. Galera, eu não vou usar a ideia da estratégia da nossa operação padrão lá do Day Trade, tá? Que só um tipo de confluência de topo, tá? Cada rompimento de topo mais alto, eu vou marcar como quebra, tá bom? Do fundo a mesma coisa, ó. Fundo rompido aqui, fundo rompido aqui, aí ele veio rompendo, rompendo, depois rompeu para cima. Então, para você começar a analisar as partes de rompimento entre topos e fundos, é legal você vir desenhando. Você vê onde rompeu, aonde ele criou liquidez, tá? Que foi uma região de grande agressão aqui, o mercado não saía daqui até que ele rompeu forte para cá, tá? Então vamos começar a analisar ele entendendo as quebras. Não precisa fazer lá do fundo. Aqui a gente está em 1900 e cacetada, não precisa, tá? O que a gente vai pegar é mais próximo, não precisa de tão longe para analisar no swing trade, tá? Então a gente vai pegar o último candle de venda aqui do fundo, ó. Se vocês quiserem fazer igual na tela de vocês, não sei se vocês estão com duas telas ou não para estar fazendo, mas tá gravando a aula, então se precisar, volta na aula, faz lá no de vocês aí no gráfico de vocês e coloca para frente. Fechou? Aqui, ó, eu tenho um order block, tá? O último candle da região de fundo, o último fundo pré-definido é um order block, tá bom? Então, deixa eu só ver se esse aqui tá à frente. Tá à frente, beleza. Então, o último candle vendedor é um order block. Eu costumo deixar o order block de compra, ó, branco, tá? Então, eu sei que o order block de compra para swing trade é branco. E o order block vendedor, eu deixo ele vermelho. Então, o que que eu vou fazer? Qual que foi o último topo aqui, comprador? Cara, foi esse aqui. Beleza, mas esse aqui, ele tá no meio do nada aqui, tá? Não pegou nada, o preço não chegou nele, não atestou nada. Tem outro ponto que eu poderia marcar junto com esse topo mais alto. Se a gente for ver, ó, o candle mais cheio, que leva mais, vamos falar um respeito aqui para a região, foi esse candle comprador aqui, ó, tá? Esse candle comprador aqui, ó, ele veio, puxou forte, ficou até mais alto do que o corpo deste candle aqui, ó. Então, a partir disso, eu vou marcar ele como meu candle, né, responsável pela inversão do mercado a partir desse ponto e vou marcar ele como meu candle
referente à venda, tá? Eu já O, deixei a regra certinha, foi o pro top, fundo. a top tier, eu tô marcando top tier é a mesma coisa que o TradingView, cara. É, É, até top, favoritar as coisas, tudo. top, top. Maneiro. Aí, ó, se a gente for ver aqui, vamos dar um zoom de cima para baixo agora, tá? Se a gente dar um zoom de cima para baixo aqui, a gente vai ver que este candle branco deu um toquinho na região, tá? Aqui, ó. Deu um toquinho aqui, aqui teve outro toquinho e o preço caiu depois disso, tá? Dentro da estratégia da SMC, eu costumava no passado analisar dessa forma aqui. Ele capturou um order block, que seja de leve, não invadiu o order block, mas ele capturou de leve. A gente utiliza o sub-order block aqui, ó, como um novo order block, tá? Então, dentro da minha estratégia do Market Killer, lá do curso que eu passei, eu chamo isso aqui de zonas de busca, né? Como assim zonas de busca? Qual foi o candle responsável por derrubar o mercado a partir daquele ponto? Então, eu tenho este order block aqui, que o preço chegou, tocou na pontinha dele e caiu. E a partir dele ele formou um novo order block. Mas por que que ele formou um novo order block, Thiago? Vocês lembram da regra que eu passei para vocês de quando o order block é válido ou não? Eu acho que o Daniel não viu sobre essa aula, mas para explicar para o Daniel, é tipo assim, Daniel. Imagina que de toda essa alta, a gente olha sempre para trás, tá? De toda essa alta, a gente tem este candle aqui, ó, vermelhinho, como último candle negativo, fazendo um mini fundo ali, um fundo pequenininho aqui, dentre essa alta. Quando o preço rompe este fundo e passa, a gente vai pegar o último candle de referência lá em cima e vai marcar ele como um order block. E aí sim ele está validado para que a gente opere vendido caso o preço volte a trabalhar dentro dessa região aqui. Então a validação de um order block, ela vem quando o fundo anterior é rompido, igual aconteceu aqui, e aí é validado. Então novamente aconteceu isso aqui na frente, ó. Candle formou um candle de order block, ele não era válido até que ele rompeu aqui. Aí validou. Aí o que que aconteceu? Voltou a testar aqui, caiu de novo. Rompeu o fundo aqui? Não rompeu o fundo aqui. Então esse cara aqui não é válido para frente, tá? Esse aqui se mantém e esse aqui não é válido para frente. Abaixo dele tem algum order block? Pô, esse cara aqui pegou, beleza. E esse aqui? A gente pode considerar esse aqui um order block? No mensal, ele vai ficar meio feio, tá? Mas eu garanto para vocês que no 4 horas esse aqui é um order block válido, tá? Porque aqui foi o cara que formou essa base anterior e depois ela foi rompida. Então isso aqui, num tempo menor, é um order block. Eu só estou falando para vocês que por padrão de candle eu já conheço a região, mas eu vou mostrar para vocês em times menores. Então vamos fazer parte por parte, só para vocês entenderem, né? Então aqui eu tinha um order block válido, né? Referente a esse fundo anterior. Aí depois foi lá topo, onde era o fundo que ele tinha que romper, seria esse cara aqui, ó, tá? Então, quando rompeu esse cara aqui para baixo, validou o order block, o preço veio e caiu de novo. Beleza. A gente pega o fundo e joga para frente. Quando que rompeu? Pô, ele definiu este fundo aqui, rompeu daqui para baixo. Então, aqui no time menor tem um order block válido, que eu vou mostrar para vocês já já, que derrubou o preço. Se eu não tenho nada validado aqui por enquanto, e o preço já quebrou e foi com força lá para baixo, não tem por que eu ficar marcando. Vamos embora para frente, tá? O que que aconteceu aqui para frente? O mercado veio, rompeu o fundo, ok? Depois veio, rompeu o fundo, só que aqui o preço estava numa lateralização. Aqui, ó. Mercado lateral, aqui, ó. Mercado lateral, até que ele desenvolveu pontos mais altos. Deixa eu ajeitar aqui, que eu vou colocar vermelho mesmo, ou azul, né? Eu vou tirar aqui, ó. Olha lá. Então aqui o mercado estava numa lateralização, tá? Dentro desse ponto. Posso colocar aqui lateralização.
Show. Salvei aqui para deixar pré-programado. Aí ele fez um novo topo, onde eu tenho um fundo que tem que ser rompido. Pô, eu tenho o fundo aqui, ó. Esse cara aqui. Beleza? Então ele foi e fez um order block. Rompeu aqui? Não. Aí ele veio de novo. Thiago, mas ele não rompeu este último fundo aqui, ó. Mas ele caiu. Você viu ali que ele caiu? Caiu. Só que lembra que a gente tem que olhar sempre para trás? Então, dentro dessa alta, não teve só isso aqui como fundo. Ele foi subindo e definiu esses caras aqui como fundo, ó. Então a gente pega esse ponto aqui, puxa para frente. Rompeu aqui? Rompeu. Então validou o order block aqui do topo, tá? Thiago, eu sempre tenho que pegar a maior? Não, você pode pegar essa menor, porque esse aqui tá mais bem encaixado, ó, e a região fica mais ajustada. Olha lá. Então o preço veio, rompeu este fundo, validou o order block, quando chegou aqui, papum, capotou. E também rompeu este fundo anterior. Então foi um rompimento duplo, tá? Da região. Beleza. O que que isso me mostra? Como este último candle aqui e esse último aqui também estão na mesma região, né? Estão na mesma proporção, eu posso marcar qualquer um dos dois, tanto esse quanto o da frente. E vou montar ele como um sub-order block, tá? Por quê? Como ele rompeu, ele validou. Quando o preço chegar aqui, ó, ele tá válido para venda. Então eu vou esperar que o preço chegue, invada ele 50% ou só um toquinho na beiradinha, eu posso vender ele com stop acima da região. Então, meu stop vai ser aqui, mirando no fundo, porque se sempre que ele valida o preço no order block, ele rompe o fundo, eu miro no fundo. Só que eu tenho este fundo aqui, de baixo, e eu tenho os fundos mais próximos, que são esses aqui também. Então, eu posso colocar inicialmente um rompimento deste fundo aqui, ó, para que ele venha romper este fundo aqui quando ele toque aqui. Ok? Como também, se o preço prosseguir e vir romper esse fundo mais baixo aqui, show de bola. Vamos mandar lá para baixo também. Então, quando a gente começa a entender o que é um order block válido, o que é um order block não válido, a gente começa a refinar. Eu estou fazendo um estudo mensal. Eu não passei o quê? Não passei 10 minutos para explicar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é uma explicação básica dos order blocks que vocês têm que entender. Tá? Então, sabendo disso, vocês conseguem compreender os pontos, né? Já que ele está em queda, o mercado está em queda, ele está numa tendência decrescente, a ideia dele é continuar essa tendência decrescente. Porém, caso ele venha buscar esse ponto aqui em cima, ele vai sair dessa queda, ele vai sair dessa tendência. Ele vai começar a equalizar o mercado lateral. Então, a probabilidade caso ele saia dessa tendência lateral, de ele buscar pontos mais altos e sair desse ciclo de tendência de queda, é grande. Porém, a gente está falando do mensal, então são meses para fechar a janela. Ó, cada candle desse equivale a um mês. Então, 5 meses para daí o preço cair e voltar. Então, nesse trade aqui, como a gente fala que é um swing trade, quando o preço adentra dentro dessa região e você quer vender, seu estoque vai estar aqui em cima, você pode surfar toda essa queda, mas olha quantos meses isso aí, ó. 1 de janeiro de 2021, sua Ah, isso realização de é lucro seria 1 de setembro de 2022, um ano e porrada. Quase 2 anos. entendeu? Mas quantos por cento você não faria da sua conta? Tá louco. Dobraria, triplicaria, quadruplicaria sua conta? Entendeu? Isso aí com 0,01. Exatamente. Eu tenho um conhecido, cara, que ele tá vendido num ativo lá, que ele pegou tipo um pico histórico e vendeu, e ele tá há 5 anos vendido na conta dele, velho, Ah, nesse ativo aí. deve ter sido o Russell, que caiu pra caraca desde 2020 caindo. Tá começando a subir Ele, agora. ele tá há 5 anos vendido na conta dele, cara, um cara que eu conheci. E aí, falei, cara, por que você não executa logo essas ordens? Ele falou assim, não, o bagulho vai cair mais. Eu falei, quanto você tá pagando de spread aí, de taxa, de swap e tal? Ele falou assim, cara, já tô pagando US$ 5.000 de swap já. Eu falei, mas quanto você fez da Caraca, conta? Ele falou, já tá com 235% da conta, velho. que isso? Isso que eu Aí ia eu falar. falei, Fora o swap que o cara tá pagando, né? então,
235% da conta. Eu falei, você tá maluco, velho? Executa logo isso aí. Ele falou assim, isso aqui é minha aposentadoria, velho. Isso aqui ninguém acerta uma dessa. E eu acertei. Então eu vou deixar arder ali. Falei, você não vai ajustando o trailing stop? Ele falou assim, cara, não, eu não tenho um trailing stop ali. Eu tenho uma porcentagem que se ele voltar essa porcentagem, eu fecho na mão. Mas, tipo, é meio que quase impossível disso acontecer. Então a chance, vamos se dizer que ele pegou o euro aqui, ó, lá em 2011. Pô, quantos anos não vai subir, vai voltar para subir aqui? Mesmo que ele execute 50% da posição aqui, ó, a chance de cair é muito maior. Então ele tá numa posição ultra privilegiada, entendeu? E aí esse cara é cabuloso, entendeu? Então, para um primeiro dia para vocês, para a gente começar as bases do swing trade, né? Tô passando a questão do order block, a validação do order block, a marcação das regiões, tá? Tiago, e na compra? Tem uma região de compra que você possa ajudar a gente a entender a validação? Você ensinou como que é vender, tá? E para comprar é a mesma coisa? Galera, para comprar é a mesma coisa. O último candle de venda aqui, ó, foi ele que segurou o preço até aqui, ó. Então, o swing de compra até aqui ele estava válido. Daqui para frente ele rompeu. Se eu pegar aqui, ó, swing de compra, deixa order block. O último da região, o último da região até aqui, ele segurou. Então dá para fazer trade comprado também, ó, tá? O preço caiu aqui. Dá para fazer trade comprado aqui? Pô, dá para fazer trade comprado aqui. O preço pode vir buscar esse fundo aqui, ó, na quebra e tal. Fazer um trade comprado aqui também. Faz quanto que o preço chegou aqui e vai subir um pouco aqui, tá? Quantos por cento de movimentação ele não faria até equalizar com a LTB para depois cair? Desse trade para cá, você já pegaria, ó, só 10% no euro, tá? Movimentação básica dessa. Se você for ver a queda aqui, ó, que a gente está projetando, caso ele chegue aqui nesse último order block, ó, dá quase 29%. 29% de queda. Pô, isso pro euro é surreal, é surreal, entendeu? Levaria anos de um trade. Então, para que a gente não fique anos esperando a operação, não, você tá velho lá, tremendo lá na cadeira de roda, velho, aguentando com mais nada, 103 anos de vida, não, vou esperar o euro vai chegar lá para me vender. Não tem como, né? Então, a gente tem que diminuir esses time frames, né? A gente vai pro semanal, ó. Aí lá no semanal, deixa eu só ajustar um negocinho aqui. Esse aqui vai embora, esse aqui vai embora. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Aí eu arrumo para todos irem para baixo. Isso. Aí lá no semanal, ó. Pô, Thiago, então você mostrou o macro no mensal. Beleza. No semanal é a mesma coisa? Identicamente a mesma coisa, galera. Por isso que eu gosto de em cada caixinha dessa ir lá e colocar M, que daí eu entendo que isso aqui é um bloco do mensal. Porque, por exemplo, vamos se dizer que eu quero deixar minha operação mais refinada. O último candle de compra que tocou lá na região e eu puxo ele para frente, ó, scalperzão aqui, ó, do semanal. Então, onde seria a região? Semanal. Então, dentro da região mensal, eu também tenho uma região semanal. Então, você vai começar a encurtar o tempo, né? De você entrar nas posições e você ir diminuindo os times, tá? Aqui, ó, tem o trade de venda lá do mensal, ó, mas também teve um trade de compra aqui, ó. Olha lá, ó, compra semanal, ó. Então, você começa a pegar esses pontos desse order block, sempre o último topo, sempre o último candle do topo e sempre o último candle do fundo, tá? Responsáveis, você começa a pegar. Vamos falar de uma variação boba aqui, ó. Faz quanto que eu peguei esse trade, foi lá, tocou na região, fez o choque e puxou de alta. E eu peguei essa operação aqui, por exemplo, comprada. Quando ele veio, invadiu a região, eu comprei no 50% e executei antes da queda. 15% de alta no semanal. Só que é um tempo menor. Ó, aqui foi.
23 de julho de 2012 a 5 de maio de 2014. Demorou 2 anos aí, mais ou menos, tá? E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai diminuindo os time frames e a gente vai afunilando as operações. A gente vem com essa métrica, pô, onde está um fundo aqui para me validar o order block? Pô, aqui está muito junto, então aqui não tem como eu colocar isso aqui como fundo, mas esse aqui, ó, já é um fundinho, ó. Então, caso ele rompa este fundinho aqui, ele valida a minha operação do semanal. Então, caso o preço volte aqui em cima, está validado. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando você começa a pegar esses pontinhos, seja no mensal, seja no semanal, você começa a observar o mercado de outra forma. E você começa a preparar o mercado para que você vá cada vez afunilando mais até você chegar no 4 horas e fazer uma análise top, igual eu fiz a do Bitcoin. Cravou 11,95% de queda em 2 dias, entendeu? Porque o Bitcoin é bem volátil. Assim como o Shao também, se faz uma análise dessa no Shao, o Shao ele é bem volátil, ele vai correr bem. Às vezes ele pode pagar o que o euro não vai te pagar em 5 anos, ele te paga em uma semana, 2 semanas, entendeu? Então por isso que o swing trade ele é bom, porque você vai colocar um risco-retorno dentro da sua região de order block. Então, por exemplo, você vai colocar lá uma compra. Pô, vou colocar uma compra aqui. Onde que é o meu stop? Ah, o é meu stop é abaixo da região ali da caixinha. E o seu gain? Pô, eu vou mirar nos topos anteriores. Então, onde que é o topo anterior? Pô, eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo aqui. Pô, o preço foi lá, voltou, zero nesse topo aqui, ó. Quantos por cento ele teria dado aqui? Acho que o preço esticou até lá em cima, voltou e cravou nesse topo aqui. Tirou você da pressão, você saiu com 16%, mas o preço poderia ter chego a 20%. Muito melhor se fechar com 16 do que com 20, mas você segurou o trade para ir embora. Deu sempre mirando nos topos anteriores ali, tá? E assim você vai. O máximo que pode acontecer é você tomar esse stop aqui de 3%, mas convenhamos, 3% para 20% é muita diferença, né, galera? Então, é algo que eu quero que vocês vão afunilando. Lembrando Vou que o deixar. gráfico é um gráfico de tempo, um tempo gráfico muito semanal, ainda é coisa pra caramba. Sim, exatamente. Então, eu vou colocar isso aí como tarefa para vocês, tá, galera? Eu quero que vocês estão aqui, até para o pessoal que está assistindo a aula gravada depois, para vocês também, tá? Quero que vocês peguem essa aula, quero que vocês peguem o gráfico do euro, do GBP, do SDJPY e façam essas métricas. Marquem o order block, veja se o fundo foi validado. Se ele validou o order block, você vai marcando para frente certinho os pontos, cai para o semanal, faz a mesma coisa. E essa vai ser a primeira parte que eu vou explicar para vocês do swing trade. Como vocês vão identificando as regiões para que vocês consigam entender a movimentação macro do mercado, tá? Que Eu tô, eu isso é tô, muito importante. eu tô quase botando uma venda nesse ouro aí com 0,01. Vai ficar 5 anos vendido lá. Ah, porque ele tá batendo na LTB, ó, pegou no order block, caiu, dá uma analisada aí no final, no semanal mesmo, só por alto. Eu tô vendo assim, chutório. Então, vou deixar Veio, isso como tarefa para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Darlan, André, não, não, tranquilo. Saulo, Daniel. Só os order blocks são só os lá de Simão mesmo, só dos externos, no caso, né? É só Isso. dos extremos, né? É, Isso. O order E block algum, sempre é e o algum que último. transferiu que nem tu fez ali, que Isso, rompeu o isso. fundo, por exemplo. No caso, ó, quando ele rompe o fundo, ele te dá a permissão para que ele seja validado. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele veio, rompeu o fundo, ok? E aí ele veio aqui, deu um toquinho na região e caiu. Beleza. Aí ele rompeu o fundo de novo. Aí ele veio aqui, deu um toquinho de 50% e caiu de novo. Então aqui eu não foi transferido.
É porque como ele daqui ele já rejeitou essa região de topo extremo máximo e ele já derreteu rompendo, ele criou essa permissão para que esta região seja um novo order block, seja um sub-order block macro. Então você nunca vai ficar procurando referente a um macro lá do último. Você sempre vai olhar se ele rompeu. Rompeu, tá top. Uhum, Você já pode montar um outro. Se não rompeu, aí fica esse aqui como base. entendi. E as operações são 4 horas, no caso. As operações a gente vai fazer em 1 hora, tá? É o Uhum. ponto de entrada final, só que a leitura é no 4 horas. É Então a até o gente 4 vai. horas a leitura, no caso. Exatamente. Então a gente vai pegar, vai fazer essas leituras mensal, semanal, diário, 4 horas. Aí a gente não vai riscar 1 hora, a gente vai deixar o 4 horas e vai observar o mercado numa hora, para daí fazer a operação. Beleza. 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 Beleza? É Então só vou deixar. o. Tem, Pode tem falar. desculpa, tem um ativo que você falou que vê um abaixo de 1 hora. Pô, não sei se foi o Então, Shao. depois eu vou mostrar para vocês umas possibilidades abaixo de 1 hora. Mas Tá, por beleza. enquanto, peguem os gráficos padrões, igual o que que eu estou usando aqui nos meus estudos, tá? Euro, GBP, GBP, JPY, Bitcoin. Vocês podem colocar AUD USD CAD, é, sei lá, um SHA É, USD, se quiser é, analisar o é, SHA. NZD-USD. É, exatamente. Vai pegando alguns pares que são mais conhecidos no mercado, que são mais potentes ali no mercado, que são influências de algum setor de imperialismo ali do mercado ali, são bem fortes e analisem eles, entendeu? Pode Eu- pegar um só para começar, ou se tiver bem animado, pega uns dois, três aí, vai fazendo para ir treinando o olho. Mas a ideia é que vocês peguem esse primeiro ponto aqui que eu expliquei hoje na aula e a partir disso, vocês vão fazendo os próximos passos depois na aula de amanhã. Então, eu vou deixar esse aqui de tarefa para vocês hoje, tá? Para quem tá aqui na aula. Quem for assistir depois, eu vou cobrar depois, vai ter que ficar com tarefa acumulada. Perdeu, não conseguiu fazer a aula, vai ficar com tarefa acumulada, mas é isso, tá bom? Fica, Alguma dúvida, Dani? fica Oi? suspenso da sala aí numa semana. Alguma dúvida, Daniel? Não, ficou, cara, ficou show de bola. Deu pra pegar legal, cara. Foi igual o parceiro falou, dá até vontade de vender ali. É, mas Então, porque agora, depois que eu lembrei que eu vi ele botou o gráfico mais para frente, ele tem o order block dele tá lá em cima. Mas a tentação é grande, porque tu botar no semanal aí, Thiago, ele tá batendo num order block semanal sim, e, aqui, ó. e pegando isso na LTB. Sim, sim. Pode ser a Ó, possível não, inversão do mercado, tá? Só que, sei não. Sei não. Eu vejo o mercado um pouco mais para cima ainda. é euro? Euro. É, Uma coisa que é legal é confluência, tá, galera? O que que é a confluência? Eu tô estudando um outro sistema aí de trade, de swing trade, mas se eu pegar as minhas análises feitas tudo a olho, sem pegar nada de trade system, sem pegar nada de indicador, de ferramenta, de nada, só confirma tudo que eu já vi e fiz no olho somente por padrão de candle, somente por leitura gráfica. Só confirma, entendeu? Então eu estou estudando esse outro termo, essa nova base para isso, para que eu consiga ter, além da confirmação do meu estudo operacional grafista, ter trade system que confirme ainda mais a minha base. Aí eu vou entrar com a casa, o caminhão, o papagaio, a galinha, com tudo e deixar correr lá, entendeu? eu desde o começo, quando eu comecei com trader, eu sempre trabalhei muito com, trabalhei não, sempre tentei visualizar muito a confluência. E normalmente eu não operava ouro, né? Porque o ouro é meio que independente, né? Tem dia que ele segue um, tem dia que ele segue o outro, mas Uhum, o euro normalmente ele segue o índice, né? S&P e Nasdaq, porque o S&P e Nasdaq sempre está contra o dólar. Então, como tem a cesta de moeda DXY, o euro nunca vai estar a favor do dólar, muito, muito, muito raro. E como o dólar, quando está para um lado, a bolsa normalmente está para o outro, então um segue o outro, entendeu? O euro normalmente segue o índice. Claro, tem sim, suas exceções, não é todas as vezes isso, mas a grande maioria das vezes. Que o mercado nunca é 100%, o mercado é probabilidade. sim, sim. O que acontece, tá? Igual.
Eu já mostrei 1 milhão de vezes para vocês aqui, mas para quem não viu, ó, tem um saldo em conta aqui na TradingView que eu queria poder sacar essa conta demo aqui, mas não é impossível, não achei um Nossa jeito ainda. senhora. Se alguém conseguir, me explica. Essa aqui foi a primeira conta que eu comecei a operar swing trade, porque o meu início foi no swing trade. O que que aconteceu? Eu conheci um cara, eu recebi um e-mail daquele Port Trader. E aí eu vi, beleza, será que esse cara é um charlatão ou ele realmente fala a verdade? E aí eu vi que era charlatão, eu falei, vou procurar alguém que ganha de verdade para ver se é viável. Eu conheci o Rafa, daí o Rafa, vi que o Rafa, beleza, o Rafa ganhava dinheiro, demonstrava, só que eu achava a B3 muito perigosa, porque lá se você ficar negativo, você fica devendo pra corretora, você suja seu nome e tudo mais, né? Então, o que que acontece? Se você. Aí eu falei, pô, tem o mercado Forex, que já me falaram. Comecei a pesquisar, achei um cara que eu nunca mais achei nenhum vídeo dele, cara. Foi o primeiro mentor que eu tive de verdade de acompanhar vídeo e ver 1 milhão de vezes o mesmo vídeo. O cara só ensinava swing trade baseado em price action. E aí, só fazendo as análises que ele mostrava lá, eu cheguei num capital absurdo e depois fui desenvolvendo conforme os dias, assim, e foi melhorando e cheguei nesse capital aqui, ó, de 2 trilhões aqui É na conta. 2 trilhões, 237 bilhões, É, 291 mil, a gente cansa até de falar. e é o que eu falo, ó, pega uma conta demo de 10K e da FTMO, por exemplo, começa a operar nela. Se você fizer lucro ou perder, o mercado não vai falar, pô, ele tá na demo, eu vou pra cima, já que ele tá na demo, ah, não, ele tá na real, eu vou contra ele. Então, da mesma forma que eu poderia ter feito esse lucro na conta demo, que eu fiz na conta demo, eu poderia ter feito na real. Só que isso aqui são 6 anos de operação, tá? Então, dá para fazer, dá para você pegar o capital da Elon Musk se você quiser, operando. É possível. Eu tô mostrando aqui para vocês, pô, mas é conta demo. Pô, o mercado é o mesmo, ele não vai mexer para cima, para baixo. A margem que eu tenho de 10 mil, se eu começar, não é a mesma de vocês, se você colocar a margem lá de 10 mil dólares. Então, é possível, cara. Aqui, ó. A questão é só isso, tá? A questão é só isso. Então, se vocês fizerem esse desenvolvimento, é só você ir ajustando, tá bom? Entenderam tudo? Alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tranquilo. Dúvida amanhã. Pra mim Show de tá bola. Tranquilo, tranquilo. boas. Tranquilo. Então, eu vou deixar para vocês de tarefa isso aqui, então, tá bom? Vou deixar a aula gravada aí, vou subir lá no grupo assim que terminar de upar. E vou cobrar de vocês, tá? Depois, mais pro final da semana. Então, eu vou cobrar essas tarefas na sexta-feira, tá? Inicialmente, mas eu quero que, se possível, o quanto antes você já comece a treinar para ir se familiarizando com a aula de amanhã, que a aula de amanhã é uma continuação dessa aula. Então, para a galera que não fez, para entrar na sala amanhã vai ter que assistir essa aula aqui. Se não assistir, não vai entrar na sala comigo amanhã. Entendeu? Porque é uma continuação e eu não vou ficar voltando explicando coisas que eu já expliquei por conta da continuação. Tá Tá, bom? beleza. Eu Tiagão, vou tentar entrar amanhã na aula, tá, Thiago? Não, Porque amanhã eu fechou, vou estar no fechou. campo. O seu caso eu entendo. Uhum. O seu Tá, caso eu Tiagão, entendo. deixa eu te perguntar, aquele negócio de linhas, que eu esqueci o nome que você falou, botou lá, eu até procurei no grupo lá para tentar fazer, eu não consegui ver. Aí eu mando pra você depois, chama Uma, envelope, é um a indicador. envelope, isso. É, depois me mandei para eu poder. É só fazer o download dele e jogar aqui no. Não, não precisa fazer download não, ele já tem dentro do MetaTrader. Ah, tem? Mas e desse, Tem. desse abençoado, desse Trader Lock aqui? Ah, do TraderLock também tem. Você vai clicar aqui em indicadores, ó, igual no TradingView, aí você vai escrever aqui, envelope, ó. Envelope. Aqui, ó. Aí você clica aqui em Envelope. envelope, ó. Ele já vai vir aqui para você. Aí você só vai arrumar lá o sistema que eu passei lá. 21 períodos, porcentagem, fechamento, ser exponencial, tempo gráfico, estilo. Aí você vai ajustando aqui, tá? Tá, e depois tu manda pra mim essas configurações, então, pra não atrasar aí a É, galera. tem lá no grupo, eu vou encaminhar lá para você lá. Já Tá, tem eu, lá, eu, eu dou uma, só. eu dou uma olhada, mas depois eu vejo, então. Tranquilo. Fechou. Fechou. Tamo junto. Galera, eu vou nessa, eu vou jantar aqui. Vou deixar salvando aqui a gravação. Amanhã estamos aí em aula. Fechou? Valeu, Tiagão. Valeu, Tamo boa junto. noite. Abraço, galera. Até Boa mais. noite, até Tchau, mais. tchau. Tamo junto, galera. Boa noite. Eu- Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau, galera. Até mais. Até minha.
Até amanhã. Tiagão, Opa, pode falar. tá aí ainda? Opa, sim. Saiu todo mundo?